Olá, hoje é domingo, dia 22 de outubro de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para dar os nossos estudos bíblicos. Eu espero que esse áudio te encontre bem, encontre a sua família bem. Nós vamos ler hoje o capítulo 14 de Isaías. Você sabe como fazemos, lemos um capítulo da Bíblia por dia e deixamos aqui nos canais digitais da igreja um breve áudio com um pequeno estudo, com um estudo de um trecho ou do capítulo inteiro para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Você também sabe, nós deixamos aqui alguns avisos antes de começarmos o estudo. E eu sempre falo da leitura da Bíblia 365. Ela vai te dar um método de leitura da Bíblia. Então faça isso, compre a Bíblia 365. Aqui na descrição do áudio nós também temos a sugestão da compra de um livro chamado Palavras que Transformam, do Cacau Marx, que ele fundamentou a partir dos estudos da Bíblia 365, que é um pequeno manual de introdução à Bíblia. Eu te aconselho a comprar, a ler, e eu também tenho aqui os links dos comentários que estou usando para o texto de Isaías. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui a descrição de todos os estudos bíblicos que nós temos na igreja. Aqui na descrição do áudio você vai ver que temos estudos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e temos a escola bíblica dominical aos domingos, tanto de manhã às 8h30 quanto na parte da tarde às 17h. De manhã às 8h30 eu sempre estou lá ensinando e estamos discutindo o texto de a segunda epístola de João. Vá lá, venha me encontrar. Se você gosta dos estudos aqui, vamos lá pessoalmente, me encontre lá na igreja, vamos estudar, vamos aprender juntos a Bíblia, vai ser um prazer te receber lá. Aqui também você observa nessa descrição do áudio todos os outros cultos, horários de cultos da igreja. Hoje o estudo nós vamos ler Isaías 14, de 1 ao versículo 8, e o estudo se chama A Casa que Me Protege. Vamos ler. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que cativam e dominarão seus opressores. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do seu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Bom, nós já mencionamos aqui que o livro de Isaías é um livro de esperança messiânica, e no estudo do capítulo 1 nós apontamos isso, que essa esperança messiânica está dividida em 3 grandes retratos. Nós falamos que entre o capítulo 1 e o capítulo 37 nós temos a figura do Messias como rei. Entre os capítulos 38 e 55, nós temos a figura do Messias como um servo. E entre o capítulo 55 e o capítulo 66, nós temos a figura do conquistador ungido. Nós tratamos também nos capítulos 1 a 12 da tensão apresentada entre o juízo que Deus faz sobre o seu povo e a vinda do Messias no estabelecimento de um novo reino de justiça. Então nós vimos sempre no capítulo 1 a 12 uma tensão que envolve tanto o juízo de Deus como a graça de Deus na manifestação do seu Messias. E nós vimos e aprendemos com isso que Deus age sempre em juízo e em graça com seus eleitos. Eu vou repetir isso porque isso é importante. Deus age sempre em juízo e em graça com seus eleitos. Em juízo, o autor dos Hebreus vai dizer que Deus disciplina os filhos a quem ama. E com graça, porque Deus imputa sobre nós, por meio de Cristo, uma justiça que não é nossa. Então Deus sempre vai agir com seus eleitos
com graça e com juízo. E talvez você tenha se preocupado um pouco com essa palavra eleitos, mas eu não tenho tempo aqui, obviamente, no estudo de 15 minutos, eu não vou fazer uma discussão sobre a doutrina da eleição. Mas negá-la é até irresponsável em relação ao que está no texto bíblico. O texto bíblico menciona claramente a questão da eleição em diversos dos seus pontos. Obviamente, se a gente vai nas pessoas que estudam a Escritura, múltiplas perspectivas são dadas para isso, mas não há como negá-la. Eu vou fechar esse parênteses aqui porque é o nosso foco, esse não é o nosso foco. Então nós vimos um retrato no capítulo 1 a 37 de um rei que é do Messias, da figura messiânica como rei. Nós vimos no capítulo 1 a 12 a tensão existente entre o juízo de Deus e a sua graça. Com cores gritantes, nós vimos que o capítulo 13, melhor dizendo, anunciou profeticamente que Deus, no grande dia do juízo, julga o seu antigo instrumento de juízo, que é a Babilônia. Enquanto os capítulos 1 a 12 focavam a Assíria, o capítulo 13 e o capítulo 14 focarão a Babilônia. Destaque que após o versículo 24 do capítulo 14, a discussão volta a ser a Assíria. E a discussão volta a ser outros reinos. Mas aqui especificamente, em 13 e 14, a Babilônia é colocada como referência. E tomem muito cuidado com isso, porque a grande questão desses capítulos é que o profeta vai além dos fatos da sua época. E ele começa a enxergar o mundo e as nações, que vão ser afetadas quando Deus se levantar no seu grande dia. Então, os capítulos 13 e 14 de Isaías, assim como acontece até o capítulo 37, de certa forma, e eu vou explicar isso, mas especificamente os capítulos 13 e 14, eles têm uma conotação claramente escatológica. O que eu quero dizer com isso é que o que há diferente nos capítulos 13 e 14 é que o profeta vai muito além daquilo que é a sua época. Lembre-se que no capítulo 13 ele já fala de um juízo sobre a Babilônia, e a Babilônia não era um reino expressivo à época. Então, é importante ter esse foco, é importante ter essa atenção. Dado esse contexto que eu trouxe, o capítulo 14 vai falar do estabelecimento do reino de Deus completo. Do estabelecimento do reino de Deus completo sobre a Babilônia. E aqui, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que a Babilônia aqui deve ser vista como todo poder ou toda forma de pensamento que se levanta contra o reino, a vontade de Deus e o desejo de Deus, o pensamento de Deus. Então, Babilônia aqui deve ser entendida como tudo aquilo que se levanta contrariamente à vontade de Deus, ao desejo de Deus e à forma de Deus governar. Então, é bem importante ter essa visão escatológica em termos de conteúdo dos capítulos 13 e dos capítulos 14. O capítulo 14 é uma sequência do capítulo 13 e ele vai responder a seguinte questão: o que acontecerá com o tão poderoso império babilônico quando ele sair do palco da história? Nós devemos ler isso como uma visão da queda de todo poder que faça oposição ao plano de salvação de Deus. Esse tempo foi inaugurado em Cristo, mas ainda não é pleno. Então, a ideia aqui do capítulo 14 é o que acontecerá no tempo em que tudo aquilo que se opõe ao reino inaugurado com Cristo cairá. Por isso, uma visão plenamente escatológica. Nos versículos 1 a 4 desse texto, Isaías vai mostrar que a salvação futura de Deus para o seu povo é motivo para Israel louvar. Então é motivo para o triunfo para Israel louvar o triunfo divino. Os versículos 1 a 3 vão expressar essa mesma ideia e eu já volto nisso. O versículo 2 mostra um poder renovado de Israel. E os versículos 4 a 8 mostram que povos e criaturas vão respirar aliviados diante da queda da Babilônia. Povos e criaturas vão respirar aliviados diante desse novo reino. E você, diante desse panorama todo que eu apresentei, você deve estar se pensando, mas por que o estudo chama A Casa que Me Protege? Bom, porque nós temos nossos projetos de autossalvação. Nós temos os nossos projetos que mostram a nossa forma de cuidar da nossa vida.
nós construímos as nossas casas que nos protegem. Nós construímos telhados de vidro que protegem a nossa cabeça. Nós construímos múltiplas noções para controle e cuidado da nossa vida que a gente acredita que vão nos proteger. O ser humano, ele é intensamente propenso a adorar ídolos, né? A colocar ídolos no lugar de Deus. Então, ele começa a adorar o seu trabalho, ele começa a adorar o que traz felicidade nesse mundo, ele começa a adorar o dinheiro, ele começa a adorar os seus familiares, ele começa a adorar a diversão. Nós temos hoje uma sociedade contemporânea que tudo tem que ser divertido. A diversão virou um espaço de adoração. É importante a vida ser sempre divertida. Então essa é a noção que nós vivemos hoje. E os capítulos 13 e 14 falam do estabelecimento do reino de Deus. E esse estabelecimento, eu volto a dizer, começou em Cristo. A gente costuma dizer que é uma tensão que a gente chama de já e ainda não. O reino já começou, mas ainda não está plenamente estabelecido. E os capítulos 13 e 14 de Isaías falam do reino plenamente estabelecido. Esse reino plenamente estabelecido é a casa que Deus planejou para proteger as nossas cabeças. Esse é o reino que Deus projetou. Essa é a forma que Deus projetou. Então, se nós olhamos para o versículo 1, nós vemos que Deus vai se compadecer de Jacó. Nós vemos que Israel voltará a ser a terra. A analogia com a terra que é emblemática para o povo de Israel, que entende a terra de uma forma tão importante. Mas a ideia essencial é que Deus volta a construir um espaço de residência para o seu povo. Deus volta a ser o espaço de acolhimento para o seu povo. Mas é interessante se nós olharmos assim, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. Há uma restauração da terra. Mas olha, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e esses se chegarão à casa de Jacó. Os estrangeiros agora vão se unir a essa casa de Israel. Se na lei mosaica os estrangeiros já eram recebidos de maneira individual, eles podiam vir e ser recebidos no povo de Israel de maneira individual, aqui os estrangeiros virão como povos. Eles virão e vão estar nessa mesma terra. O versículo 3, ele está casado com o versículo 1, diz assim: no dia em que Deus vier a dar-te descanso do seu trabalho, das suas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Deus vai trazer Jacó à sua casa, trazer Jacó à sua residência, tirar Jacó da sua angústia. E qual é a angústia de Jacó? A angústia de Jacó é a angústia desse tempo, é a angústia da Babilônia, é a angústia do império que levanta qualquer conhecimento que é distinto de Deus como algo que seja capaz de nos trazer paz, de nos trazer alegria. Essa é a angústia da qual nós seremos livrados. Essa é a angústia da qual aqueles que buscam o Senhor serão livrados. É a angústia do mundo que pensa de forma oposta ao pensamento de Deus. O versículo 2 não é uma noção de domínio militar, porque ele diz assim: os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. O contexto aqui não é militar e não deve ser visto dessa forma. No contexto que está exposto, o texto está dizendo que a vinda dos servos a essa casa será voluntária. Nós temos uma casa que receberá Jacó, que receberá os estrangeiros, e nessa casa os servos vêm de maneira voluntária a servir a Israel. E nos versículos 4 a 8 que nós lemos, você observa que há um descanso contra todos aqueles, há um descanso dos povos e criaturas que respiram aliviados diante da queda da Babilônia. O que acontece é que a terra descansa, vive em paz. No versículo 7 diz assim: já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. O versículo 5 diz: quebrou o Senhor a vara dos perversos,
o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações. Isaías, em seu capítulo 14, é um texto escatológico, como eu disse. Isaías, em seu capítulo 14, aponta para uma nova casa, a casa de Israel restaurada. Essa casa que recebe estrangeiros e é espaço de descanso. Mas Isaías capítulo 14 mostra que Deus precisa restaurar algo, que já começou a restauração em Cristo, mas que Ele precisa e vai restaurar algo. Significa, portanto, que nós vivemos em um mundo não restaurado plenamente, que nós vivemos em um mundo que ainda necessita da sua restauração plena. É isso que Isaías 14 está nos mostrando. Por isso eu chamei o estudo de hoje da casa que me protege. Esse mundo não é espaço de descanso. Esse mundo é espaço de opressão, como diz Isaías nos versículos 1 a 8. Esse mundo é espaço de opressão. E nós precisamos de descanso. Esse descanso foi inaugurado em Cristo. E Ele há de restaurar de maneira plena, como Isaías mostra no capítulo 14. A minha pergunta hoje para mim e para você é se nós enxergamos Deus como descanso ou se nós estamos construindo projetos de autossalvação e aquilo que Isaías diz que é perverso, que oprime, é aquilo que nós temos enxergado como descanso. Será que a casa que nos protege, no fundo, não é uma casa de opressão? Será que as coisas nas quais nós confiamos, na verdade, não têm oprimido as nossas vidas? Esse é um ponto que nós devemos pensar. Que Deus te abençoe.